Olá pessoal, espero que todos estejam bem e seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Vamos para mais uma aula de Biologia, onde iremos estudar a ciênciazinha chamada de embriologia. Então, a embriologia estuda todas as etapas do processo embrionário, tanto dos seres humanos, como também nos animais e vegetais. Sendo assim, ela está dividida em embriologia humana, embriologia comparada, embriologia vegetal. A embriologia humana, que tem a imagenzinha aqui representando, ela analisa o processo de desenvolvimento dos embriões humanos, identificando a causa das malformações e anomalias. A embriologia comparada estuda e compara embriões de diferentes espécies de animais. Já a embriologia vegetal, pesquisa todos os estágios de formação das plantas, tá certo, gente? Então, em seguida, nós vamos estudar o desenvolvimento embrionário humano, tá certo? Então, se vocês observarem aqui a imagenzinha, ela demonstra, o desenvolvimento embrionário humano. O processo de desenvolvimento de um embrião humano ocorre em diversas etapas, como a fecundação, a segmentação, gastrulação e organogênese. A primeira fase, como vocês estão vendo aqui, é a fecundação, quando ocorre o encontro entre os gametas feminino e masculino, que são as células responsáveis pela reprodução, que é o espermatozoide e penetra no óvulo, e assim forma o zigoto, Os núcleos, dos gametas se fundem e formam o zigoto, E aí, a partir do zigoto, que nós vamos estudar como realmente se dá o desenvolvimento embrionário dos animais, tá certo? Então, se vocês observarem aqui, são milhões de espermatozoide a cada ejaculação humana, E aí, apenas um, penetra no óvulo, formando assim a células,inha a primeira célula do ser vivo, chamada célula-ovo ou zigoto. Aqui nós temos, as imagens representando todas essas etapas, Aliás, a etapa de segmentação. Então, a partir, o núcleo dos gametas se fundindo, forma-se o quê? O zigoto, como vocês estão vendo aqui. O zigoto, é formado, dentro do desenvolvimento embrionário dos animais, que nada mais é, que as transformações que acontecem após o quê? A fecundação, a união dos gametas que a gente acabou de falar, até o nascimento do animal. E muitas dessas fases, do desenvolvimento embrionário, que são comuns, nos diferentes tipos de animais, elas vão acontecendo. Bom, após a fecundação, o zigoto é formado, como vocês estão vendo aqui, tá certo? O zigoto é a primeira célula de um ser vivo e ao longo do desenvolvimento embrionário, esse zigoto passa por inúmeras transformações, aliás, inúmeras segmentações, que são as divisões. A segmentação, pode ser chamada também de clivagem, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Então, várias células vão sendo o quê? Formadas aqui nesse zigoto, no zigoto. E aí, gente, essa formação, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Repare que aqui ela não aumenta, o volume, tá certo? Não aumenta de volume do zigoto, Acontece a formação de novas células, só que esse volume aqui, é o mesmo, se vocês observarem, E aí, isso acontece por quê? Porque essa divisão está tão rápida, que não dá tempo, demonstrar em tamanho, podemos dizer assim. Então, daí, a célula cresce, essa divisão inicial aqui, e forma uma massa compacta, como vocês estão vendo aqui, tá certo? É uma massa compacta de célula. Essa massa compacta recebe o nome especial, que é a mórula, como vocês estão vendo aqui,
tá certo? Essa mórulazinha, né, podemos dizer assim, né, então, ela é bem, vale lembrar, né, que cada célulazinha ou cada bolinha dessa daqui, né, é chamado de blastômeros, né, e ao longo desse desenvolvimento, a mórula vai absorvendo líquido, ou seja, absorvendo água. E dentro dela é formada uma cavidade, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Essa cavidadezinha, né, é uma cavidade de blastocele. É dentro da blastocele que nós, né, encontramos a água que foi acumulada. Esse estágio, né, aqui que temos, né, é a formação do blastocele, que recebe um nome também especial chamado blástula, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Então, aqui eu mostrei essa cavidade assim, com esse corte vertical, né, para me explicar melhor para vocês, tá certo? Então, depois da mórula, né, vem o quê? A blástula, não é isso? E aqui, gente, é o ponto mais importante da nossa aula, né? Que todo animal vai passar por essa etapazinha, podemos dizer assim, né? Por essa fase. Seja uma pequena minhoca, um inseto, até mesmo nós, né? Então, essa fase é muito importante, né? Para a caracterização do reino animal. E aí, né? Todo esse período, né? Todo esse desenvolvimento embrionário é chamado de quê? De segmentação. Em seguida, gente, nós vamos estudar, tá certo? A formação da gástrula, né? Que é o aumento de inúmeras células, né? E o embrião cresce em volume total. Nessa etapa, são formados também, gente, vale lembrar, os 3 folhetos embrionários, né? Que são as camadas de células que dão origem aos tecidos e órgãos, né, na fase adulta do indivíduo, tá certo? Então, os 3 folhetos embrionários é chamado de ectoderma, mesoderma e endoderma. Lembrando que a ectoderma é a mais externa, a mesoderma é a região intermediária e a endoderma é a região interna, tá certo? Dos folhetos embrionários. Em seguida, nós vamos estudar, por fim, né, a organogênese, que é a última fase, tá certo, do embrião, que ocorre a diferenciação dos órgãos e tecido e o tubo neural. É formado assim a neurulação e o embrião é chamado de neurula. Esse processo ocorre até a 8ª semana de gestação, que aí está em média de 56 dias. A partir da 9ª semana, o indivíduo em desenvolvimento passa a ser chamado de feto e nasce, em média, a partir de 38 semanas de gestação. Tá certo, gente? Então, agora nós vamos ver a questão da importância da embriologia para a ciência. Então, aqui nós temos a imagem da fertilização in vitro. O que é isso, né? Podemos dizer, né, que ela consiste na fecundação do ovo com o espermatozoide, isso em laboratório, e após um processo de observação feito por especialista. O embrião é transferido para o útero materno, tá certo? Então, gente, o desenvolvimento embrionário, né, vale ressaltar, trouxe muitos benefícios para a humanidade. Além de identificar as causas de possíveis anomalias e de doenças genéticas, que diminuindo assim o risco durante a gestação. Ela possibilita também que muitas mulheres realizem o sonho da maternidade através das técnicas de reprodução assistida, como é o caso da fertilização in vitro e também da inseminação artificial ou intra, né, podemos dizer assim, ou intrauterina. Tá certo? Então, como acontece a inseminação artificial? Uma amostra de esperma previamente preparada em laboratório é colocada no interior do útero materno, com o intuito de aumentar a probabilidade de fecundação dos espermatozoides, tá certo? É importante também destacar, né, que os estudos das células troncos embrionárias, gente.
Elas são encontradas nos embriões, cerca de 5 dias após a fecundação, e possuem uma grande capacidade de se transformar em qualquer outro tipo de célula. Então, gente, já pensou, né, a possibilidade do uso dessas células-tronco? Quantas crianças, né, nascidas no mundo, né, a cada dia? Né? E é lá no cordão umbilicalzinho que a gente pode estar encontrando, tá certo? Essas células-tronco. Então, gente, os embriologistas acreditam que elas poderão ser utilizadas futuramente para o tratamento de doenças como Parkinson, Alzheimer, leucemia, entre outros, tá certo? Então, muitos estudos ainda sobre isso, né, estão sendo realizados. Espero, né, que vocês tenham compreendido o conteúdo e bom estudo.